Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que vendeu mais uma joia da base a preço de banana. Nessa segunda-feira, Henrique Carmo foi negociado com o CSKA por 6 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Arredondando, dá para dizer que o tricolor fica com 33 milhões de reais no primeiro momento e pode faturar mais 5 milhões de reais no segundo momento. O tricolor ainda alega que ficou com 25% do valor de uma venda futura e assegura que o negócio só aconteceu porque o Henrique exigiu ser negociado. O que não me convence, até porque o jogador pedir para ir embora é algo absolutamente comum. Basta o dirigente dizer que não, a menos que surja uma proposta relativamente ou realmente boa. A declaração do Henrique, enquanto embarcava no aeroporto em São Paulo rumo à Rússia, abre aspas para ele, muito feliz por estar indo jogar na Europa, mas triste por deixar o meu clube do coração, o clube que me deu tudo, e é a minha casa. Mas é a hora certa de sair, é um até logo, disse o Henrique. Queria fazer alguns registros antes de falar sobre a possibilidade de Pablo Maia também ser vendido. O São Paulo negociou com o Henrique, seu quinto jogador da base extremamente promissor, somente em 2025. Foram vendidos antes dele o Lucas Ferreira por 63 milhões de reais, o William Gomes por 55 milhões de reais, o Matheus Alves por 37 milhões de reais e o Ângelo por 32 milhões. Você soma esses 5 negócios e chega à constatação de que o São Paulo embolsou 200 milhões de reais. Achou muito? Então eu te conto que o Palmeiras, apenas com a venda de um zagueiro, o Vitor Reis, que foi jogar no Manchester City, faturou 232 milhões de reais. Dinheiro de pinga obtido pelo São Paulo, que não vai resolver os problemas das dívidas, apenas talvez maqueie o balanço dessa temporada. Para completar, registrar que vem da Turquia, de um jornalista de pouca credibilidade, Ekrem Konur, a notícia de que uma equipe da Arábia Saudita prepara a proposta por Pablo Maia, e que esse negócio poderia chegar a 15 milhões de euros. Não tenho dúvida alguma que se essa proposta de 15 milhões de euros chegar, o Pablo Maia estará vendido. Até porque o São Paulo atual, vende os jogadores por cifras até inferiores. Mas o que eu sei, escutando de gente do São Paulo, é que não chegou nem sequer sondagem da Arábia Saudita pelo Pablo Maia. A janela está bem perto de fechar por lá e a tendência é que não exista qualquer movimento nesse sentido. Mudando a situação, a gente volta para informar para vocês num vídeo logo mais. Combinado? Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre os números que eu citei e também a respeito do que você pensa sobre a diretoria tricolor. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou o objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o Fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do Fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, um magnata grego, que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Gostaria de saber sobre o Abubakar, a possibilidade dele jogar no São Paulo. O empresário dele está esperando uma resposta do São Paulo. Eu mandei mensagem durante a live, mas ainda não tive uma resposta. Só uma curiosidade. O Abubakar é muito bom centroavante, tá? Acho que chegaria para resolver os problemas do São Paulo. Mas ele é meio doidinho da cabecinha. Vou contar uma história para vocês. Ele estava jogando no Besiktas, tá? E aí, deixa eu só ver se ele alega que o problema era da esposa. Abubakar, só para dar a informação certinha, né? Transplante. A história é bem boa. Capilar, França. E aí ele alega que tem uma pessoa da família, quer ver, ó? A esposa, vamos lá. O Abubakar tá no Besiktas, tá? Fim de 2023.
E aí ele fala, pessoal, do Besiktas, tem um problema. Minha esposa está com uma doença lá em Paris, preciso ir para a França. Vocês me liberam? Claro. Pô, problema familiar, né, cara? Deve estar com a cabeça meio, vai para lá. Abubakar foi para Paris. Ficou lá uns dias e voltou. Quando ele volta, ele alega que não pode treinar. Por quê? Ah, cara, tô com dor, não tô legal, tenho medo de machucar. Ah, tá bom, vamos submeter você a exames. Passou por exame, nenhuma chance de lesão muscular. E aí começam a pressionar o cara. Você tem que treinar. Você já foi para a França. Não, enfim, o que está acontecendo? E aí o Besiktas descobriu que o Abubakar tinha ido para Paris não para fazer um acompanhamento da esposa, mas sim para fazer um transplante capilar. Estava incomodado com a careca e foi fazer o transplante. E aí ele tinha sido aconselhado pelo médico a não cabecear a bola, sob o risco de o transplante não fazer efeito. O Besiktas, ao tomar o conhecimento dessa história, e para piorar, depois de tomar uma baita goleada de um rival lá no campeonato, decidiu afastar o Abubakar. O torcedor até ficou bravo naquele primeiro momento, porque, cara, o Abubakar tinha um papel importante no time. E aí depois ele é emprestado para um outro clube pequeno, lá na Turquia, faz a média dele de gols por Besiktas, esse time pequeno, é de meio gol por jogo. E aí o contrato acaba e agora ele está à disposição no mercado, tá? Queria abrir aqui, ó, o meu canal para mostrar o vídeo da tarde, informação exclusiva, tá? Vídeo da hora do almoço. Baixou a pedida. Abubakar reduz pedida para jogar no São Paulo. Só para vocês entenderem. Em geral, jogadores como o Abubakar, eles têm um representante internacional, um cara que cuida da carreira deles. Mas como esse cara não tem muita penetração nos clubes, esse empresário ele se junta a representantes espalhados por cada um dos continentes. E o Marcos Leite, que já havia tentado algum tempo atrás trazer o Yaya Touré para o Brasil, é o cara que está representando o Abubakar na América do Sul. E ele sugeriu o nome do Abubakar ao São Paulo. Primeira rodada de negociações foi muito frustrante, a pedida do Abubakar foi considerada muito alta. Consegui a informação de que o Abubakar, para fechar com o São Paulo, decidiu baixar sua pedida e quer 900 mil reais por mês, livres de impostos. É sempre importante fazer essa ressalva, do livres de impostos para fechar com o tricolor, tá? Isso vai custar ao São Paulo 1,3, 1,4, depende chegando até 1,5. Vai depender muito de quanto ele quer em carteira, quanto ele quer em direito de imagem. Confesso que eu não sei sobre essa divisão. Pedida do Abubakar é de 900 mil reais por mês. Mas no dia em que o São Paulo vende o Henrique Carmo por 6 milhões de dólares, me soaria estranho a tentativa de contratar um atleta de 33 anos de idade. Está nesse vídeo aqui, tá? Me surpreendeu a redução salarial do Vicente Abubakar para jogar no São Paulo. E o o Beneder, foi contratado para um clube da segunda divisão turca. Cara, o Beneder tá fazendo escolhas das mais esquisitas. Antes de fechar com esse time da segunda divisão da Turquia, ele estava jogando no Irã. E olha que o Beneder, não muito tempo atrás, jogava no Sevilla, ele jogava em times razoavelmente bons e com o mercado. Enfim, parece que a coisa deu uma degringolada. Deixa eu explicar sobre essa história do Abubakar, que foi tema do vídeo da tarde dessa segunda-feira. Hoje eu tô, segunda vez que eu falo que é terça-feira, mas na verdade é segunda. Estou colocando o link aqui, mas não é sobre isso. Jefferson Galvão, com a parceria do São Paulo e do Leverkusen, o tricolor não deveria tentar o jovem camisa 9 deles, Artem Stepanov. O moleque é um monstro, jogaria fácil no Brasil. Esse é um dos atletas que chamou demais a atenção dos dirigentes da base do São Paulo numa série de amistosos que foram realizados em meio a essa parceria. Para jogar no time principal do São Paulo, até acho que o Stepanov até toparia. Agora, para vir para a base, vai valer a pena mais para ele ficar lá na Alemanha com a expectativa de ser utilizado no time de cima do Leverkusen. Mas, Jefferson, só para lembrar, jogadores empregados não podem mais trocar de clube desde o dia 2 de setembro, data em que a janela fechou por aqui, tá bom? Agora, as únicas oportunidades são de jogadores no Brasil ou para clubes brasileiros que estão desempregados. Chegou uma informação importante aqui do São Paulo, tá? O jogador pediu para sair do São Paulo, tá? Então o Henrique Carmo deixou bem claro que quer ser negociado. Ele pediu para ser negociado. Ainda assim, desculpa, mas ainda assim, o cara quer sair, tá bom, mas se quer sair, então se arranje que o clube pague mais. Eu acho que o São Paulo tinha que ser mais duro na hora dessas negociações, mas enfim, estou colocando aqui o ponto do São Paulo e também a explicação. Ó, informação que eu tenho é de que a proposta é de 6 milhões de dólares, tá? Fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus e o São Paulo fica com 25% do valor de uma venda futura. Tá bom?
Quero falar agora sobre Marcos Leonardo. Conversei com o empresário do atacante para entender se ainda existe alguma possibilidade dele jogar no São Paulo, o que o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada. Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociar. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil, se referindo ao São Paulo. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência, de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para te atualizar sobre qualquer assunto relacionado ao atacante, que queria muito jogar no São Paulo, mas não foi liberado pelo clube saudita. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.